homem, ponte em pé que eu falarei contigo. Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, toma posição. Deus te trouxe hoje aqui nessa noite para dizer para você: toma posição, porque eu quero te tomar, eu quero tomar a tua vida, eu quero me fazer primazia sobre a tua vida. Quantos estão entendendo? Levanta a tua mão assim, abre a tua boca e dá um glória a Deus com aleluia. Quando eu deparo em Gênesis, capítulo 24 de Gênesis, eu deparo um homem muito conhecido, um homem chamado Abraão. E Abraão estava numa luta, Abraão estava passando uma grande dificuldade na sua vida, Abraão estava passando um grande caos na sua vida. Porque que caos era este, evangelista Jesus? Abraão tinha perdido aquela mulher, a mulher que ele amava. Abraão tinha tido uma perca. Quem já não perdeu? Se eu desse esse microfone aqui para alguém pegar esse microfone, muitos iriam dizer: eu já perdi alguém amável, eu já perdi um amigo, eu já perdi. Quem já não perdeu alguém que amava, que tinha um carinho? Todos nós perdemos alguém. Abraão naquela época perdeu a Sara, e quando Sara morre, Abraão, a Bíblia diz que Abraão ficou de leito, Abraão ficou de leite, ficou muito doente. E Abraão tem uma preocupação, e a preocupação que Abraão tinha era com o seu filho chamado Isaac. Abraão começa a ficar preocupado, e Abraão no leito pensando que ele também iria morrer. Nessa época que nós temos muitos crentes, vem a luta, vem a dificuldade, eles olham para a situação e pensam que vão sucumbir, pensam que vão morrer. Eu não falo só da morte carnal, não, pensam que vão morrer espiritualmente. Ah, eu estou muito fraco, está muito difícil. Mas a Bíblia nos relata que quando você está fraco é porque você está forte. E hoje nessa noite Deus vai te fortalecer. Para meu filho Isaac, mas tem um requisito: essa esposa que vai ser para Isaac não pode ser de qualquer linhagem, não. Tem que ser sangue do meu sangue, tem que ser sangue do meu sangue, não pode ser de qualquer linhagem. Eu já abro um parênteses aqui para dizer algo para o jovem que estão aqui dentro da igreja. Aleluia. Vai estreitar o negócio, cutuca o teu irmão, vai estreitar agora, vai estreitar agora. Agora eu quero ver se você tem batata na boca, ou na boca não tem batata nenhuma. Você vai poder levantar a mão e glorificar Deus. Abraão disse assim: olha, tem que ser da linhagem, não pode ser da outra tribo, não pode ser de qualquer linhagem, tem que ser da minha linhagem, tem que ter meu sangue. Tem muita gente que sai procurar aí fora. O que Deus tem preparado para você está dentro da casa dele. O que Deus tem preparado para você, crente, está dentro. Tem que ser da linhagem, tem que ser do sangue, tem que ter a marca do sangue. Que marca do sangue é essa? É a marca de Cristo, é a marca do sangue de Cristo. Levanta a mão assim, levanta a mão. Fecha teus olhos agora, deixa eu ver a marca, deixa eu ver quem tem essa marca, deixa eu ver. Deixa eu ver quem tem essa marca. Lá pra cara mandacha. É fácil de ver quem tem a marca. Quem tem a marca não fala palavrão. Quem tem a marca não fica falando da vida do fulano, do Beltrano. Quem tem a marca, ele tem a marca da santidade, ele tem a marca do poder, ele tem a marca da graça. Olha, não tem a marca aí, tem a marca aí, pergunta pra ele. Tem a marca aí, tem a marca, pergunta pra ele. Tem a marca, tem a marca. Deixa eu ver. Tem a marca. Deixa eu ver. Levanta a mão assim, levanta a mão. Aqueles que possuem a marca de Deus, levanta a mão assim, levanta a mão. Meu Deus. Deixa eu ver quem é que tem a marca aí. Deixa eu ver. Se tem a marca Espírito Santo, você sabe quem tem. Você sabe quem tem. Quem não tem, não tem. Quem tem, não tem. Sopra agora, Espírito Santo. Quem tem a marca, recebe o vento agora.
Olha pro teu irmão, tem que ter a marca aí. Pergunta pra ele, tem que ter a marca aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Abraão sai. Aquele homem foi confiando no Deus de Abraão. Ele coloca, aleluia, a fé dele no Deus de Abraão. E de repente ele faz prova com Deus e vem as mãos. E de repente vem uma moça chamada Rebeca. E Rebeca vem. E aquele homem fez um propósito que aquela mulher que desse água para ele e também para os camelos. E Deus me revela hoje aqui, Deus me revelou. Por quê? Os camelos, para quem não sabe, naquela época os camelos não eram domados, não tinha ninguém que domava. Os camelos eram suco. Para chegar perto dos camelos tinha que ter coragem, tinha que ter ousadia. Deus está procurando hoje nessa noite alguém que tem ousadia, alguém que não tenha medo do capeta, alguém que não tenha medo da companhia, alguém que não tenha medo de falar a verdade, custe o que for custar, mas falar a verdade. Olha para o teu irmão, Deus conta com você. Fala para Deus, conta com você. A Bíblia relata que aquele homem presenteou com joias Rebeca. E eu tenho uma simbologia aqui. Abraão simbolizando o Deus Todo-Poderoso. Abraão simbolizando o Deus Todo-Poderoso. Isaac ficou onde? Perto de Abraão, simbolizando. Deus te trouxe aqui para te dar dom espiritual, crente. Deus te trouxe aqui para expressar o seu amor pela tua vida. Deixa eu ver, levanta a mão assim, levanta a mão. Segura a mão do teu irmão, segura a mão dele. Segura a mão dele, segura. A unção de Deus pega, a unção de Deus passa de um para o outro. A unção de Deus passa. Deus te trouxe hoje aqui para colocar dano na tua vida. Deus te trouxe hoje aqui para injetar poder. Deus te trouxe aqui para colocar graça. Deixa eu ver. Deus está dizendo, eu estou dando dom para você hoje. Dando fé, dando graça, dando poder. Deus está te dando. Pega. Deus fala comigo que vai ter quem que não vai conseguir ficar sentado nessa cadeira aí. O Espírito Santo vai te tomar, vai ser agora. Não vai ser no final do culto. Não vai ser. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, deixa o Espírito Santo falar na tua vida claramente. Deixa o Espírito Santo falar na tua boca. Deixa ele te renovar. Deixa.